famoso mapa criado pela Universidade Johns Hopkins, que apresenta as ocorrências de Covid-19 pelo mundo, já atingiu a marca de 1 bilhão e 600 mil de acessos online. Isso mostra a importância cada vez maior da tecnologia de geossistemas e mapeamento. Para entender melhor como funcionam esses processos, vamos conversar agora com Caio Riebold, arquiteto de soluções na imagem e geossistemas. Bom dia, Caio. Espero que agora dê certo aqui a nossa conexão. Tá me ouvindo bem? Bom dia, estou ouvindo perfeitamente. Você me escuta? Escuto bem, que bom. Vamos dar então prosseguimento para a nossa entrevista. Obrigada pela participação. Caio, primeiramente, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é essa tecnologia de geoprocessamento, imagem e geossistemas. Então, o GIS, que é o Geographic Information System, o Sistema de Informações Geográficas, ele pode ser descrito como um conjunto de ferramentas e programas que possibilitam a coleta, o gerenciamento e análise de dados geográficos. O dado geográfico em si, ele é uma informação referencial relacionada à localização. E a vantagem do trabalho com esse tipo de informação, ela está relacionada à capacidade do uso da análise espacial, possibilitando estimar, prever, interpretar, entender padrões, auxiliando na percepção do cenário e na tomada de decisão. Já são centenas e milhares de organizações que utilizam o GIS para criar seus mapas, executar suas análises, compartilhar informações, resolvendo problemas complexos aí em todo o mundo. O nosso software, o ArcGIS, que nós representamos aqui no Brasil, ele tem como objetivo utilizar a geografia como uma ferramenta para a solução desses principais problemas que a sociedade enfrenta. E aí a gente fala de desastres naturais, falar de planejamento urbano, de desmatamento, aumento de criminalidade e etc. Caio, o mapa da Johns Hopkins, da Universidade dos Estados Unidos, é bastante famoso também pelas facilidades ali, o layout fácil que ele proporciona, né? É só entrar, dar o famoso F5, né, que é o update, a atualização, e aí os números vão se atualizando e a gente pode ver como está a situação no mundo e em todos os países. Tanto o número de infectados como mortos e recuperados, entre outras informações. Gostaria que você desse alguns exemplos desta tecnologia que é feita aqui no Brasil. Como que está o Brasil em relação ao investimento e desenvolvimento desse geoprocessamento? Bom, falando especificamente da situação do coronavírus, hoje, por exemplo, são diversas prefeituras e governos que eles estão utilizando a nossa ferramenta, e eu posso destacar, no caso, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que produziu um painel que é bem semelhante ao de Johns Hopkins, para a divulgação dos dados relacionados ao Covid. Mas nós temos também universidades e instituições de ensino, como, por exemplo, a FEPEX de Brasília. Temos ONGs, como o Instituto Centro da Vida do Mato Grosso, que está monitorando a chegada do Covid em terras indígenas, e o Instituto Mamirauá, que ele está monitorando casos dos Amazonas. São diversos exemplos que ainda vão crescer, provavelmente, porque nós temos um programa de resposta a desastres. E, com isso, nós estamos fornecendo licença sem custo para qualquer instituição pública ou privada que tenha interesse e tenha desafios relacionados ao coronavírus. Então, como a ferramenta que Johns Hopkins criou, ela é complexa, ela tem uma visualização muito interessante, mas ela é muito simples de ser produzida. E nós estamos à disposição para ajudar qualquer instituição que tenha interesse em reproduzir na sua própria infraestrutura. Caio, uma coisa que a gente pôde observar bastante, com muita velocidade nessa pandemia, é o avanço da tecnologia. É como se de uma hora para outra nós tivéssemos que nos virar com a tecnologia. E isso inclui também a sobrevivência das empresas. Como que você vê o futuro do geoprocessamento, que é algo super tecnológico e tem tudo a ver com o futuro, né? Sim, com certeza. Esse momento, a gente está conseguindo ver como a geografia é importante para a gente compreender o comportamento das situações num cenário global, mundial, local e etc. Mapas GIS como esse, por exemplo, de Johns Hopkins, eles são facilmente compartilhados e incorporados em aplicativos, e eles são muito importantes nesse processo de transparência da informação, para a gente compreender as situações. Então, pensando no cenário do geoprocessamento, os dados geoespaciais que são onipresentes, muitas vezes a gente nem percebe que a gente está utilizando
a informação espacial, seja na logística, a análise de localizações específicas, a gerenciamento de saúde e segurança. Os dados espaciais, eles são uma parte essencial na base do conhecimento da maioria das organizações, tanto no planejamento quanto na execução. E cada vez fica mais necessário e óbvio a gente ter o conhecimento da situação de casos específicos e como que a gente vai conseguir demonstrar e consumir e apresentar essas informações. E a gente gosta muito de falar do mapa, porque o mapa ele é muito eficiente, ele pode ser, né, mas ele é muito eficiente na compreensão do comportamento de uma variável específica. E no caso do coronavírus, né, a gente está percebendo que está sendo muito compartilhado e incorporado pelo fato que hoje nós temos a internet, nós conseguimos acessar esse mapa, qualquer pessoa consegue ter essa visualização rápida dessas informações de uma maneira bem objetiva. E esse é o grande poder. Desde um cientista a uma pessoa comum, ela pode explorar as informações e ela pode também produzir o painel específico para a necessidade dela. E esse é o poder das plataformas de geoprocessamento hoje. A gente conseguir não simplesmente visualizar a incidência da localização de algo, mas a gente entender como que essa variável se propaga, ela avança e etc., o comportamento dela. Exatamente, Caio, você falou da importância, né, dos mapas atualmente. Me corrija se eu estiver errada, se eu não me engano, a Coreia do Sul, o governo da Coreia do Sul implantou ali uma forma de monitoramento em relação à Covid-19, ou seja, uma pessoa infectada, o governo consegue identificar onde está essa pessoa ali por monitoramento, né, vendo o mapa, consegue também identificar as pessoas que estiveram com este infectado, porque provavelmente essas pessoas pegaram a doença e aí ela vai fazendo um mapeamento e então vai fazendo as restrições. Você pode explicar para a gente como que funciona para nós que somos leigos nesse assunto? Informação é poder, né? Isso é uma realidade, é um fato, e muitas pessoas acreditavam que o advento da geotecnologia, a grande mudança, seriam os drones, e na verdade são os celulares. Hoje em dia todos nós estamos produzindo informação geográfica em tempo real. Então, a partir do momento que você consegue consumir essa informação e transformar essa informação em resposta, você consegue entender e se planejar melhor no combate e no trato de alguma variável específica. Você comentou, por exemplo, o caso da Coreia do Sul. Nós temos uma população e essa população ela está produzindo informações. Eu, por exemplo, posso realizar uma análise espacial para eu entender, cruzando variáveis, se a movimentação dessa população está relacionada, por exemplo, com o crescimento dos casos de coronavírus, ou já que essa população ela tem um padrão de movimentação, como que eu posso entender quais seriam os locais onde eu deveria desempenhar maior esforço para poder acompanhar no caso que eu tenha que fazer fazer uma retirada dessa população de um determinado local. Então, informação é poder. Todos os dados que a gente tem, e isso a gente não pode deixar simplesmente regrado, por exemplo, ao exterior. Aqui no Brasil, as nossas instituições públicas têm diversas informações que são compartilhadas e podem ser consumidas. Às vezes, o que falta é uma ferramenta robusta, uma ferramenta onde a pessoa possa extrair esses resultados. Então, utilizando o conhecimento da comunidade científica e as ferramentas que estão disponíveis no mercado, é muito importante nós temos uma resposta mais efetiva e estamos cada vez preparados a enfrentar novos desafios. A realidade é que com um aparelho celular nós somos monitorados, né, 24 horas para todos os lugares para onde nós vamos, com quem nos encontramos. Caio, agora com essa tendência, né, de um crescimento nessa área, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, a pessoa ficou interessada em ingressar neste mercado. O que ela deve fazer, o que ela deve estudar? Dá essa dica para os nossos ouvintes. Bom, essa área é uma área que ela está tendo um crescimento muito grande. Por exemplo, eu, de formação, sou geógrafo e na equipe que eu trabalho, eu tenho contato com pessoas que são especialistas em tecnologia da informação, eu tenho contato com pessoas que são engenheiros e eu tenho contato com pessoas que trabalham com
apresentação visual de informações, marketing, etc. Então, é um mercado que ele é muito grande e, caso você queira entrar da maneira científica, sugiro uma engenharia cartográfica, um curso de geografia ou uma faculdade de sistema de informação. E, caso você seja uma pessoa curiosa, eu sugiro acessar o nosso site www.img.com.br, que nós temos diversas informações e exemplos que estão sendo divulgados. E eu acho que está muito... Para quem quer um pouco mais entender como que você conseguiria utilizar a ciência do onde nos seus desafios pessoais, eu acho que a gente tem uns caminhos ali bem legais para começar, seja com documentos, seja com vídeos, ou seja com os nossos exemplos. Por exemplo, nós temos já diversas aplicações que estão monitorando as informações que estão sendo divulgadas, não só no caso dos registros do coronavírus, mas também de sustentabilidade que nós podemos dar às empresas que estão precisando, cadastro de informações, quem está, por exemplo, supermercados que estão precisando, estão ficando sem recursos, a nossa ferramenta pode cadastrar informações, identificar pessoas. Então, tem muitas possibilidades de trabalho, muitas possibilidades de uso das informações geográficas, e eu convido a todos a acessarem o nosso site. Tecnologia é o futuro, não é, Caio? Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu que agradeço, um bom dia a todos e boa sorte para a gente. Boa sorte para a gente. Nós conversamos com o Caio Riebold, arquiteto de soluções na imagem Geosistemas.